Bom, agora a gente vai fazer o estudo considerando que a causa ela é relativamente independente. A gente acabou de ver o que acontece quando ela é absolutamente independente. E para que a gente consiga perceber bem essa diferença, nós vamos manter a conduta do agente é um disparo de arma de fogo, um tiro. O resultado vai ser a morte da vítima. O que vai mudar são as formas de causa. Mas a gente mantém aquela primeira pergunta que a gente anotou. Quando aconteceu a causa? Antes, durante ou depois? E aí então, a segunda pergunta continua sendo: se eu retirar mentalmente o disparo de arma de fogo, a morte ainda assim ocorreria? E agora a gente vai ver que não. Que na verdade, no momento em que eu retiro a conduta, não ocorre o resultado morte. Então significa que conduta mais causa é que geraram esse resultado. Por isso, a consequência vai ser diferente. Então vamos imaginar aquela situação em que o agente efetua o disparo de arma de fogo contra a vítima e sobrevém o resultado morte. E ela morre em decorrência de uma hemorragia. E uma hemorragia, por ela ser hemofílica. Aí a gente perguntaria: essa hemofilia ocorreu quando? Antes. Ela já nasceu hemofílica. Mas se eu retirar mentalmente o disparo, ela teria morrido em razão da hemofilia? Não, estava viva até aquele dia. Mas no momento em que ela recebeu o disparo, ela teve hemorragia e ocorreu o resultado morte. Ou seja, é a causa mais a conduta que gera o resultado. Qual é a consequência? A consequência agora é: o agente responde pelo resultado. Se ele tinha intenção de matar, ele vai responder por homicídio. Se ele não tinha intenção de matar, só de lesionar, vai ser uma lesão corporal seguida de morte. Agora vamos ver uma causa concomitante. Vamos imaginar que o agente efetue o disparo de arma de fogo e a vítima sofra um infarto. Você vai falar: mas Andréia, o infarto não era uma causa absolutamente independente? Era. Naquela cena em que eu disse que a vítima foi atingida pelas costas e que ela não viu o agressor atirando por trás. Agora vamos virar a nossa vítima e, após uma calorosa discussão, o agente tira a arma, atinge a vítima, que infarta em razão de toda essa emoção. E agora então, se eu retirasse a conduta, a vítima não teria tido infarto e não teria havido o resultado morte. Ou seja, é a somatória da conduta mais o resultado que nos leva, a conduta mais a causa que nos leva ao resultado. Então, a gente pode afirmar que, havendo uma causa relativamente independente e concomitante, o agente responde pelo resultado. Certo? Bom, agora é que mora o perigo. A gente chega na situação mais delicada do artigo 13. Porque quando a gente fala de uma causa relativamente independente e superveniente, a gente descobre que ela se bifurca em duas. Uma vai ter o amparo do artigo 13 caput, que diz que responde pelo resultado quem lhe deu causa. A outra vai ter o amparo do artigo 13 parágrafo 1º, que diz que o agente não responde pelo resultado. Qual é o cuidadinho que a gente tem que ter? É que nesse caso, nas duas situações, se eu retirar mentalmente a conduta, o resultado não aconteceria, porque ambas são relativamente independentes e supervenientes porque aconteceram depois. Mas uma é como se fosse um agravamento daquela situação, e aí o agente responde. A outra é como se surgisse um novo acidente, um novo nexo causal. Vamos imaginar dois exemplos para a gente poder diferenciar essas situações. O agente, querendo a morte da vítima, efetua o disparo de arma de fogo contra ela. Essa vítima é socorrida, levada ao hospital, mas em razão da gravidade dos ferimentos, ela contrai uma infecção, não resiste e morre.
Então a gente tem um desdobramento que é a infecção, ou seja, a imunidade baixou e ela ficou suscetível a isso. Mas vamos imaginar uma outra situação. O agente efetua o disparo de arma de fogo, a vítima é socorrida, levada ao hospital e em tratamento no hospital ela vem a óbito porque o hospital pega fogo e ela morre carbonizada. Então aqui a gente tem um incêndio. Nesse caso, se a gente pensar tanto na infecção quanto na situação do incêndio, se a gente pensar, mas se não fosse o tiro, ela não teria tido infecção. Se não fosse o tiro, ela não estaria no hospital e não teria morrido carbonizada no incêndio, certo? Por isso que a gente está dizendo que ela é relativamente independente. Contudo, o artigo 13, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: havendo uma causa relativamente independente que por si só provoca o resultado, o agente não responde por esse resultado. Aquilo que o legislador chamou de por si só, a causa que por si só gera o resultado, eu estou chamando de novo nexo causal. Então é como se a gente tivesse aqui um novo acidente. E aí isso faz com que de repente o resultado morte dessa vítima, a gente responsabilize quem provocou esse incêndio, dolosa ou culposamente, não sabemos. Mas o fato é que quem atirou não vai responder pelo resultado morte, vai responder apenas pelos atos até então praticados. Ou seja, havendo um desdobramento, o agente responde. Havendo um novo nexo causal, o agente não responde. E aí eu evoco o artigo 13, parágrafo 1º. Ou seja, é aqui que mora o perigo. Cuidado!